Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado a todos vocês que têm ajudado nosso portal a crescer tanto. Só nesses últimos 3 dias, mais de 3.000 pessoas novas se inscreveram aqui no nosso portal. Isso é muito bacana e significativo porque são pessoas que identificam que os temas que nós tratamos aqui são tratados com seriedade, com liberdade e com muita contundência quando é o caso. Sobretudo em temas que não são mostrados pelos grandes veículos de comunicação. Eu vou tratar de mais temas contundentes hoje, mas antes de mais nada, se você também está nos conhecendo nesse momento, convido você a conhecer os nossos outros vídeos, se você gostar, a compartilhá-los também e se inscrever, porque é fundamental, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Se gostar desse nosso papo de hoje, dê o seu joinha e mande seus comentários, as suas impressões, porque são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, eu tenho visto aqui pelas redes, de uma maneira geral, muitos colunistas, muitos jornalistas importantes que fazem críticas muito contundentes à figura do presidente da República. No entanto, me incomoda um pouco que essas críticas não transbordem para analisar o que está acontecendo na nossa economia, os interesses que são tratados pelas costas do povo brasileiro, os danos que nós iremos sofrer se algumas dessas situações se concretizarem. Isso tem que ser alertado à população de uma maneira geral. Nós aqui vamos ter um grande trabalho daqui para frente, porque convencer uma pessoa que pensa em votar em Bolsonaro, de que ela está sendo enganada e de que ela está sendo roubada e de que ela vai ficar mais pobre, não é a tarefa das mais fáceis. Nós já enxergamos muitas dessas situações, que as situações econômicas aqui no nosso país, a situação econômica, não será nada positiva para o povo de uma maneira geral e, pelo menos, nós não estamos sendo enganados. As outras pessoas, elas vão perceber na prática que a vida delas está ficando pior com o governo Bolsonaro, a quem muitas delas ainda acreditam, que está fazendo alguma coisa por nós. E aí, quando a gente olha o perfil do presidente, vamos partir aqui primeiro de algumas questões específicas no plano do seu comportamento pessoal e também comportamento à frente do nosso país, e depois a gente vai começar a entender outras coisas também. Em primeiro lugar, nós já sabemos que o presidente ele não trabalha. Ele apenas faz atos que estão relacionados a algum tipo de possibilidade de ganhos eleitorais. É uma pessoa que não entende absolutamente nada de programa nenhum, de problema nenhum brasileiro. É só você refletir seriamente, até você que é eleitor de Bolsonaro. O Bolsonaro se preparou para entender o que é a Petrobras, do que é a Eletrobras, de como funciona o sistema industrial aqui no nosso país, a indústria brasileira, as exportações, o agronegócio. O que ele sabia disso quando ele chegou até a presidência da República? Por que ele deu continuidade, ou ele simplesmente não se colocou nenhum obstáculo, a tudo aquilo que começou a ser implementado no governo Temer, inclusive aproveitando muitos profissionais, muitas figuras políticas para implementar a política que foi iniciada aqui no governo Temer? Ou será que alguém tem a ilusão que o Bolsonaro domina algum desses temas sem ter lido absolutamente nada, sem nunca ter vivenciado absolutamente nada, sem nunca ter participado de debate algum? Pois bem, então ele fica longe dos trabalhos. Por falar em trabalho, o Bolsonaro voltou da Rússia e, se vocês observarem, nenhum veículo de comunicação mostrou que o Bolsonaro não fez absolutamente nada fora daquilo que o governo Putin programou para a comitiva. Eles não andaram por Moscou, não foram em nenhum restaurante, não tiraram fotos em lugares alguns, porque tudo estava absolutamente planilhado e Bolsonaro e a comitiva ficaram confinados. Eles foram ali bater continência e prestar homenagem ao soldado desconhecido, soldado comunista. Foi uma repercussão que houve muito grande, inclusive no meio bolsonarista, esse tipo de situação. E depois o seu encontro com Putin, e você não viu Bolsonaro em lugar nenhum. Ele se submeteu à situação que outros governantes não quiseram submeter, como, por exemplo, ter colocado ali 5 vezes o teste para saber se estava contaminado, a equipe, enfim. Essa história toda que não foi muito demonstrada, mostrando que o presidente realmente só viajou a passeio. Aqui, internamente, a gente viu os alucinados acreditando que ele teve algum tipo de interferência nos desdobramentos lá do conflito envolvendo Rússia e Ucrânia. Pois bem, mas aqui dentro como é que a figura age? Ele trabalhou, entre aspas, meia hora durante o período matutino e depois o outro encontro dele, que ele recomeça no trabalho, vai das 15 horas até as 18 horas. Então, presidente que
com tantas coisas no Brasil que nós temos, ele não se ocupa em trabalhar. E como é que isso explica muitas coisas que acontecem paralelamente ao comportamento dele? Bom, o Brasil continua a ser entregue. A gente vai vendo que os grandes jornais, a gente pega aqui o jornal específico, né, na área de economia, o jornal Valor Econômico, que continua a fazer o seu ativismo político e econômico como fazem os grupos dos grandes veículos de comunicação. E eles estão super felizes aqui, porque no editorial a gente lê: depois de 6 anos, venda da Eletrobras pode virar realidade. Eles vão falando dos benefícios supostos da privatização da Eletrobras. Só que não serão benefícios para nós, consumidores, porque nossas contas irão aumentar, porque isso aumenta o lucro dos acionistas, né? A gente vai ver que a Assembleia da Eletrobras vai se reunir para tratar desse assunto. Então, nós estamos aí diante dessa questão. A Assembleia de Acionistas decide rumo da Eletrobras. Gente, esses processos todos que envolvem privatização, eles acontecem por acaso? O Bolsonaro, ele se elegeu assim: vou privatizar a Eletrobras por conta disso, aquilo outro. Vou privatizar a Petrobras por conta disso, aquilo outro. Vou privatizar Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Ele não tinha a menor ideia. Só que, como ele terceirizou toda a área econômica do nosso país para todo tipo de vigarista e de interesses bandidos, então, se isso fizer com que ele não seja importunado, com que ele não perca o mandato e vá para a cadeia, então está tudo dentro do esquema. E aí tem coisas muito complicadas, né? A gente vê que outra empresa poderosíssima no nosso país, que sempre puxou investimentos, a Petrobras, pode trazer lucro recorde puxado pelo preço do barril. E aí, como é que essas situações todas elas podem estar relacionadas? Bom, em primeiro lugar, quando a gente vê aqui a Petrobras, a gente vai ver que os investidores não brasileiros, os investidores estrangeiros, compõem 39% dos acionistas da Petrobras. Depois, investidores brasileiros, 21%, o governo federal, 26%, o BNDES, 8%, enfim. Eu vou colocar para vocês esse gráfico aí. E os lucros da Petrobras, esses que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que vai ter um lucro recorde, eles são distribuídos proporcionalmente para esses acionistas todos, ou seja, 40% dos acionistas estrangeiros. Quem são os acionistas estrangeiros? Eu já mostrei para vocês essa matéria aqui, numa outra ocasião, que nos dá conta que pelo menos 1 milhão de aposentados estrangeiros se dão bem com a Petrobras. Aqui foi vários escritórios de advocacia que entraram com ações contra a Petrobras por conta dos problemas envolvendo a Operação Lava Jato. Alegaram prejuízo, que as ações caíram da Petrobras, enfim, então cobraram na justiça e a Petrobras ainda teve que indenizar essa gente toda aí, né? Mas quem são os felizes e sorridentes investidores que ganham uma grana aí com a nossa empresa brasileira, enquanto o combustível continua aumentando cada vez mais, justamente para fazer a festa dessa turma toda, né? Aí tem o grupo do Reino Unido, que representa 390 mil professores universitários ingleses, né? Vocês imaginam só, os caras ganham já numa moeda extremamente forte e tem investimentos aqui no Brasil, um país pobre e que dá um lucro ainda maior para eles. Pois bem, tem aqui 900 mil funcionários públicos do estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, e depois nós temos aqui mais outra empresa, né, que representa os servidores aposentados do Havaí, e depois a gente tem 91 fundos de investimento que operam em países como Canadá, Luxemburgo, Dinamarca, Suécia, Alemanha e Noruega. São países que têm o IDH lá em cima e que conseguem, através de alguns grupos, né, abocanharem mais uma riqueza em desfavor do povo brasileiro. Isso tudo surgiu ao acaso. Os ministros militares do Bolsonaro, eles estão exercendo um patriotismo dentro do governo Bolsonaro ou eles se adequam ao modelo de entreguismo das nossas riquezas e da nossa soberania? E aí eu não posso deixar de falar com vocês sempre desse livro aqui do ex-agente da CIA, o John Perkins. Esse livro aqui se chama Enganados. Na apresentação desse livro, que foi escrito há 12 anos atrás, o Perkins já dizia para a gente o que poderia acontecer no Brasil. Porque
existe uma metodologia dos grandes grupos internacionais de abocanharem a serviço do governo americano ou mancomunado com o governo norte-americano riquezas em países como o Brasil. Ele diz o seguinte: fui um assassino econômico, que era, como era apelidado, uma divisão da CIA de um grupo de pessoas que atuavam a favor dos interesses de grupos norte-americanos ali, com esse biombo, né, com esse apoio da Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Ele diz: fui um assassino econômico, parte de um corpo de elite de matadores de aluguel, entre aspas, que promovem os interesses de grandes corporações e de certos setores do governo norte-americano. Eu tinha um título vistoso, economista-chefe, e uma equipe de economistas, consultores administrativos e analistas financeiros altamente qualificados que produziam relatórios contundentes, que pareciam legítimos, mas minha verdadeira função era de enganar e saquear o terceiro mundo, inclusive o Brasil. Nós, os assassinos econômicos, trabalhamos de várias maneiras, mas nossa tarefa mais comum é identificar países com recursos que nossas corporações cobiçam. Para isso, seduzimos, subornamos e forçamos seus líderes a explorar o próprio povo, a aceitar empréstimos que o país nunca poderá pagar e a privatizar bens nacionais e legalizar a destruição de ambientes frágeis e finalmente vender para as nossas corporações a preços de pechincha os recursos por elas cobiçados. Gente, quando vocês veem os militares que estão dentro do governo Bolsonaro, eles aprenderam nas academias militares que o negócio é vender o parque energético brasileiro, a Petrobras, a nossa soberania, as nossas hidrelétricas, os nossos parques de transmissão. Isso é soberania, isso é nacionalismo, isso é patriotismo. E aí vocês veem que muitos deles foram cooptados para estarem a serviço dos interesses transnacionais ocultos, pelo menos ocultos ou ocultados pelos grandes veículos de comunicação. Percebam a felicidade do ministro Tarcísio em vender algo que não lhe pertence, ou vender 22 aeroportos também, que alguns, né, estão sendo até devolvidos agora, né? Mas veja a alegria dele e como é que... Se isso é um comportamento de um patriota mesmo, né? Vamos lá. E agora eu vou mostrar para os senhores como é que faz. Parabéns a todos, parabéns ao Brasil. Gente, a linguagem corporal diz muita coisa, né? Ele deu 3 marteladas ali com força e ainda largou assim, do tipo, pô, vou me dar bem, né? Porque agora inclusive vai ser candidato a governador lá de São Paulo. Para alguém que era capitão como o Bolsonaro, tá de bom tamanho, né? Dentro desse modelo que eu estou conversando, que eu estou mostrando para vocês aqui. E dentro dessa situação toda, por que a gente vê que isso não é reverberado pelos grandes veículos de comunicação? Por que a gente não está vendo isso? Muitas pessoas acreditam que os grandes veículos de comunicação fazem um combate a Bolsonaro. Mas é um combate superficial, como eu tenho dito a vocês o tempo todo, porque, como eu acabei de mostrar no editorial da família Marinho, eles estão se divertindo com as vendas que estão sendo transacionadas. Eles dão uma mordidinha no Bolsonaro aqui, mas ocultam o que está passando do outro lado. A boiada está passando enquanto a gente está distraído com as maluquices, com as loucuras do presidente brasileiro. E aí você entende algumas situações, né? A Rede Globo de televisão não é apenas uma televisão, não é apenas um veículo de comunicação, com 12 horas de telejornais ao longo da sua programação. Eles foram fundados por um norte-americano, por 2 grupos norte-americanos, o Grupo Time e o Grupo Life, e que teve como seu testa de ferro aqui no Brasil o senhor Joe Wallach. E aqui você entra, é muito difícil achar essa informação, mas eu vou colocar para vocês aqui o link desse próprio texto aqui das organizações Globo, onde eles falam, inclusive, que o Joe Wallach, ele não falava em português e falava muito pouco espanhol, mas ele veio para cá para administrar os interesses desses grupos norte-americanos em 1965, um ano depois do golpe militar. Eu pergunto a vocês, que empresário monta uma rede de televisão, de informação, numa ditadura? Se você vai lá com Kim Jong-un montar uma televisão, como é que vai ser essa televisão? A serviço de quem operará essa televisão? Então foi mais ou menos isso que aconteceu no Brasil. A televisão veio para reforçar um golpe contra a economia do nosso país, contra a nossa soberania, e continuam nessa linha até hoje. Então eles fingem
que fazem críticas a Bolsonaro, mas nenhuma das críticas levam a um processo de impedimento. Nenhum tipo de comportamento deles ameaça efetivamente o Bolsonaro. Nenhum tipo de críticas deles mexem com o Rodrigo Maia, com o Arthur Lira, com o senhor Augusto Aras, que continuam como cúmplices dessa história toda que a gente fala todos os dias aqui nos nossos encontros. Então, gente, o Brasil está vivenciando cada vez mais um processo de entrega. Isso tudo que eu estou falando para vocês, do Joe Wallach, eu vou colocar os links aqui para vocês, porque isso não é segredo para ninguém. Só a gente precisa pesquisar. Agora, esses processos de privatização aqui no Brasil, eles podem criar um grande paradoxo, porque embora a liberdade, né, que está sendo dada, todo tipo de trambicagem esteja sendo organizada para grupos estrangeiros, notadamente europeus e norte-americanos, abocanharem, os chineses estão vindo com tudo aí. De repente, a Eletrobras pode acabar na mão de chineses, porque muita gente não sabe. Esse aqui é um site que lida com os assuntos econômicos da China no terceiro mundo. Com muitos especialistas, eles informam aqui nesse canal que já em São Paulo, os chineses detêm 48% do controle da distribuição e tarifação de energia elétrica. Em São Paulo, então, eles vão vir com tudo numa eventual privatização ou desestatização, né, o termo que eles usam para engabelar o povo brasileiro, e isso vai ser uma coisa que até os bolsonaristas vão ficar com o queixo lá embaixo. Moral da história: enquanto a gente ficar preocupado com as loucuras do presidente, com as maluquices do presidente, a equipe econômica e todos os seus cúmplices, todos aqueles que foram cooptados, continuam a operar contra o cidadão brasileiro. O chato é que tem muito bolsonarista que vai ficar mais pobre, vai ficar mais miserável, mas vai ficar cada vez mais sorridente, com aqueles sorrisos prejudicados, né? Sem estarem percebendo o quão eles estão sendo roubados, achando que quem está triste são as pessoas que fazem críticas ao Bolsonaro. E o nosso papel é, pelo menos, chacoalhar essas pessoas. Mande esse nosso vídeo para algum bolsonarista que você conhece, para que ele mande seus comentários para cá. Se eu estou dizendo alguma mentira, porque eu vou deixar todos os links aqui para a sua consulta. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigado. E esse ano vai ser um ano que a gente vai ter que conversar muito, né? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Tchau!